terceiro domingo do tempo comum. Esta missa será celebrada pelas seguintes intenções: pelo descanso eterno de José Vigilato, Sibeli Freire de Melo, José Ferreira de Melo, Antônio Firmino da Costa, Sebastiana Carvalho da Costa, José Firmino da Costa, Vanderci Carvalho da Costa, Américo Ferreira de Melo, falecidos da família Melo, Cornélia Francisco de Paulo, Marco Marciel Floriano, José Francisco de Paulo, Maria Aparecida Rodrigues, Moacir Ferreira Naves, Maria da Glória Ferreira de Abreu, Américo Ferreira Neto, Placedina Cândida de Jesus, Miguel Antônio dos Santos, Carolina dos Santos, Sebastião Antônio dos Santos, Maria de Nazaré dos Santos, Maria Laurinda Santos Oliveira, Avelino Pedro de Oliveira, Laurinda Cândida Esteves, Pedro Francisco dos Santos, Silvana Pereira Santos, Sebastião Santos, Justino Leandro, Maria Edília Leandro, Sebastião da Silva Leandro, 7º dia do falecimento de Clóvis, Selma Paz Borba, Zélia de Fátima, Estevão, Orlando Estevão, Hilda Pinheiro Alvarenga, Sebastião Alvarenga, Nadir Aparecida Bernardes, Maria Divina Soares, Orlando Roberto Estevão, João Augusto Rodrigues, Aurola Cândida de Jesus, Vicente Augusto, Pedro Augusto Rodrigues, José Augusto Rodrigues. Pela saúde de Valdir Augusto dos Santos e Maria de Fátima. Pelo aniversário de Marli Antônia Barbosa, Milena Barbosa Matar, Lavínia Barbosa Matar, Pedro Vitor da Silva Galdino, o Aninho, Davi Lucas Silva Alvarenga. Aniversariantes dizimistas do mês de junho: Thalita Ferreira de Melo Freire, Antônio Pereira de Abreu Melo, José Antônio dos Santos, Cíntia Aparecida da Silva, Paulo Antônio dos Santos, Leila Batista Maia, Aparecida de Fátima, Valquíria de Jesus Augusta, José Aparecido Ferreira, José Carlos Rodrigues, Euler Júnior de Oliveira Pimenta, Rênia Ferreira de Melo, Alain Aparecido Alvarenga, Isolina Ferreira de Abreu Barbosa, Antônia de Abreu, Diná Rodrigues Barbosa, Jackson Freire Alvarenga, José Antônio Pimenta, Larissa Santos Ariel, Luci Maria José Pereira, Valério Adalto Ferreira, Vanderlei José Alvarenga, Egna da Silva, Ademir Abib Freire, Rosângela Aparecida Ariel Ferreira, Laerte Alvarenga Pimenta, José Maria de Oliveira, Clemilda Aparecida Ariel Abreu, Adriana Freire, Arnélia Rodrigues da Costa Linhares, João Alves Ferreira, Juliana Cristina Pereira, Marcela Rita Alvarenga Rodrigues, Tiago Garcia Oliveira, Adriana Naves da Costa,
Flever Lucas Leopoldino, Hildo Rodrigues, Kenison Vitor Estevão Bernardes, Silvana da Costa Rodrigues, Aparecida de Fátima Alves, Maria das Graças Carvalho, Arnaldo de Carvalho, Maria Aparecida Machado Abreu, Adélia Pereira dos Santos, Éder Carvalho Ribeiro, Marlene Aparecida Rodrigues, Rafaela Oliveira Pimenta, Davi Lucas Silva Alvarenga, Amanda Ariel Costa, Eurides Oliveira, Carlos Roberto dos Santos, Francisco Pereira Baliza. Com alegria cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus, Cristo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Domingo, Dominus, significa Dia do Senhor. É o dia que nós nos encontramos como filhos e filhas ao redor do Pai e viemos pedir a bênção para que a nossa semana seja realmente conduzida pelo amor de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você também internauta, para que você estiver nos acompanhando, que bom tê-los em nossa companhia. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também Ele te chama à conversão. Reconheçamos-nos pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Irmão e irmã, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores, e na sua bondade infinita de Pai, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Vamos louvar o Senhor no seu dia consagrado. Glória a Deus.
estamos celebrando em especial também os aniversariantes dizimistas do mês. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme é a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar os filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós cantando jubilosos
São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos glorificamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi quem traiu a Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a
Palavra do Santo Evangelho, seja perdão para os nossos pecados. Por isso que a gente fica velho, né? A Gabriela, que fez a segunda leitura, foi um dos primeiros batizados que eu fiz aqui, nesta igreja, né? E hoje está aqui nos presenteando, fazendo a leitura tão bem feita. Que bom, né? Por isso os cabelos começam a branquear, não é à toa, né? Meus irmãos e irmãs, o tempo comum da igreja, ele é um tempo muito gostoso quando você é fiel à missa do domingo, porque você vai fazendo um caminho junto com Jesus. Você que veio à missa domingo passado, vai lembrar que nós ouvimos o chamado de São Mateus, a vocação de Mateus. Mateus estava na coletoria, trabalhando, né, estava no seu serviço. Jesus passa e fala para ele: segue-me. Mateus imediatamente seguiu Jesus. No gesto de gratidão, convida Jesus, seus companheiros de trabalho, vizinhos, e oferece uma janta. E naquela janta, as pessoas que gostam de colocar defeito começam a criticar que Jesus não deveria estar naquela casa, era a casa de uma pessoa que não era boa, e nós vimos então um enredo que foi sobre isso. Eu disse para vocês no domingo passado, agora é o período que nós lembramos a vida pública de Jesus, como que ele organizou a sua igreja. Por isso que no domingo passado nós vimos a vocação, o chamado de Mateus, e hoje nós vemos os seus companheiros, né? Vou refletir basicamente a primeira leitura com o Evangelho. O que nós ouvíamos na primeira leitura? O livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. E nós vemos que desde as origens, desde as nossas origens, desde a origem do ser humano, Deus conta com a participação das pessoas, que sempre chama e envia em missão. Se você pegar lá no livro do Gênesis e for passando pela Bíblia fora, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Vai passando pelos livros, sempre nós vamos encontrar pessoas que Jesus chama, que Deus chama para a missão, né? Nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos os profetas, tem pessoas convidadas. E aqui então nessa primeira leitura nós vemos a missão de Israel, a missão que Deus dá ao povo de Israel. Deus escolhe um povo e propõe uma aliança para ser portador das promessas messiânicas. E qual que é a cláusula? Todo advogado, deve ter advogado nessa celebração, todo advogado quando vai fazer um contrato tem as suas cláusulas, né? Para poder ajudar os dois lados, para esclarecer. Aqui nós temos uma cláusula. A cláusula que Deus coloca para o povo seria: se ouvir a minha voz e guardar o meu mandamento. Isso já lá no Antigo Testamento. Não mudou, porque o que nós temos como referência na nossa vida de igreja? O dever de escutar a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo aqui? Escutando a palavra de Deus. Deus nos fala. Deus nos fala por meio do Antigo Testamento, Deus nos fala por meio do Novo Testamento. Então, a necessidade que nós temos, né? Eu vim para escutar. Eu quero entender melhor. O mundo há de viver. Então Deus diz: se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês guardarem a minha palavra, vocês então farão a experiência de Deus. Então essa era a causa que eles tinham ali como orientação. Dando um salto, saindo lá do livro do Êxodo e vindo para o Evangelho. O Evangelho está dando sequência de domingo passado, mesmo capítulo 9
domingo passado nós vimos Mateus, hoje nós estamos vendo os demais, né? Jesus está organizando a casa, Jesus está colocando ordem, né? Estruturando a base da sua igreja. E o que nós encontramos aqui? Nós temos a missão dos 12. Qual que é a missão que eles têm, né, para trabalhar? Eu dizia hoje de manhã, né, Clarissa, que nesse caminho nós estamos fazendo, nós estamos vendo que Jesus tem um manual que define como que vai ser organizada a sua igreja. O que é um manual? Quando você compra alguma coisa pela internet, eles mandam junto com o produto que você adquiriu um manual. Como que você vai montar aquele guarda-roupa, como você vai montar aquela cama, como você vai montar aquele televisor, micro-ondas. Tem a cartilha. E você segue aquela cartilha no por 1, no por 2, vai organizando e faz o seu manual e organiza. Jesus também tem o seu manual para definir os conteúdos do anúncio e as atitudes fundamentais do ser missionário. Eu destaquei aqui para vocês 3 passos deste manual que Jesus passa para nós do seu Evangelho. O manual que ele traz para nós, a primeira coisa que nós temos é uma introdução. Jesus vê a triste realidade do povo daquele tempo. O Evangelho começa dizendo que é um povo cansado e abatido, uma messe grande, poucos operários. Então, olha o cenário que Jesus constata. Olha então o manual. O manual traz então como que é o espaço. Então, nessa introdução ele diz, olha, é um povo cansado, um povo abatido, uma messe grande, poucos operários. E aí ele faz um apelo: rogai ao dono da messe. Quando eu assumi essa paróquia, já no ano seguinte, eu pedi ao Ananias, sempre quando nós estivéssemos participando da missa, que nós cantássemos, né, esse canto missionário. Enviai, Senhor, muitos operários. Porque nós também temos esta noção. Nós que somos sacerdotes, nós temos essa noção. A messe é grande. Os trabalhadores são poucos. São poucos por quê? Porque tem aqueles que criticam. É só fulano de tal. A igreja é feita de bandeirinha. Aí só fulano que atua. Mas quando você vai e chama aquela pessoa, ela diz não. Eu não sei, eu estou cansado, eu não sei ler, eu não posso fazer. Ou seja, eu sempre prefiro ficar no banco. Então é claro, se você não tem pessoas, vai ser sempre as mesmas que estão colocando à disposição. Então a messe continua grande, os trabalhadores sempre são poucos. Se você for olhar a realidade e quem coloca à disposição, se você colocar o aviso que vai pagar, faz-se uma fila enorme. Se falar que vai contratar e que vai ser remunerado, aí tem uma fila. Seja para limpar a igreja, seja para trabalhar na casa do padre, no escritório. Agora, se for para o trabalho voluntário, sempre nós deixamos nas costas de alguns. Você sabe disso. Quando chega, por exemplo, o momento de limpar a igreja, vê se o grupo todo vai da pastoral. Não vale. Vale um representando às vezes o grupo, ou 2 representando o grupo. Outras vezes não que pode. E assim, e outras tarefas a mais. Então Jesus já detecta essa realidade de que a messe é grande, os trabalhadores são poucos. E que então nós deveríamos sempre rezar o apelo que ele faz: rogue ao dono da messe. E quando ele diz rogue ao dono da messe, ele não está falando apenas para você chamar para ser padre e irmã de caridade. Para você ter lideranças.
trabalha numa igreja e você não tem liderança, é muito triste. Você vai fazer a festa do padroeiro, você não tem com quem contar para liderar. Você quer criar uma pastoral, você não tem com quem contar. É muito triste. Então, peça ao dono da messe que mande líderes, que mande pessoas dispostas a falar: Senhor, eu estou aqui para vos servir. A exemplo de Maria, aquela jovem que coloca a serviço do reino. Então não é só para mim essa lição. Todos vocês deveriam todo dia rezar para que a messe tenha mais pessoas para trabalhar, leigos e leigas, missionários e missionários. Por que às vezes fica uma pessoa na coordenação do seu trabalho anos e anos a fio? Que quando você precisa te renovar, você não sabe com quem contar. Geralmente você não... eu estou à disposição e eu posso ajudar em tudo que o Senhor quiser, mas coordenar não. Então olha como que Jesus mapeia a realidade de ontem, de hoje e de amanhã. Ele olha um povo sofrido, uma messe grande, poucos operários, e faz o apelo: rogue ao dono da messe. O segundo momento, logo em seguida que Jesus apresenta essa realidade do texto, ele faz o chamado e envia os 12. E é interessante porque Jesus chama cada um pelo nome. Ele não chamou a massa, ele chamou pelo nome. Pedro, Tiago, João, Mateus e por aí os 12. O que isso significa para nós? Nós também, padres, por exemplo, quando você vai chamar o ministro da Eucaristia, os que estão aqui são prova disso. A gente vai na casa, você chama a pessoa individual, para depois trabalhar comunitariamente. Mas o chamado ele é individual, porque Deus quer ouvir o nosso sim. Então, o chamado, Deus chamou pessoalmente a cada um deles, um por um, de maneira individual, para um serviço comunitário. Então, olha a beleza. Eu sinto feliz quando eu olho no retrovisor, porque por onde eu passei, nós já temos sacerdotes, fruto do nosso trabalho. Campo Belo, nós temos o Adriano, nós temos o Luciano. Candeias, nós temos o Jefferson, o Yuri, o Leone, que já está bem adiantado. Aqui também parece que está surgindo vocações, a gente fica feliz. Mas os leigos, ainda eu vejo assim, que está muito a desejar. Muitos leigos que têm medo de servir. Aceita se for na sombra, mas se for para coordenar, às vezes por isso que a gente não tem mais pastorais, porque tem a dificuldade de poder contar com os leigos. Então olha que bonito, Jesus vê a realidade, ele constata a dificuldade do pessoal, o povo cansado, pede que reze, chama pelo nome, e a terceira parte, a recomendação para a missão. Então o manual composto de 3 linhas. E nas recomendações, quais são os destinatários? Para aquele momento, para aquela realidade, naquele momento, os destinatários eram primeiro os judeus. Você poderia perguntar, mas por que os judeus? Porque Jesus é judeu. Ele precisa de então começar a conversão do povo de Israel. Depois ele vai chamar Paulo. Paulo vai trabalhar mais com os gentios. E esse efeito dominó vai até chegar a nós. Mas os primeiros destinatários da evangelização eram os judeus. E qual é a mensagem? O reino de Deus está próximo. Mas esse próximo que nós vemos aqui, não é aquele que você faz assim e fala assim: o fulano veio lá. Chega na janela, olha na varanda, fulano está vindo. Não é nesse sentido de que está chegando. Mas esse reino de Deus está próximo,
Jesus está dizendo, olha, você precisa de perceber a graça de Deus agindo no meio de vocês. Você precisa de perceber que Deus está no nosso meio. Nós não estamos sozinhos. E quando nós então somos homens e mulheres de fé, nós percebemos isso. Nós detectamos a presença de Deus nos milagres que a vida vai trazendo para nós. Então, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo quando você consegue buscar alguém para Deus. Uma pessoa que estava afastada da igreja, não vivia sua fé, não podia comungar, e que você traz, ela faz a experiência de Deus. Quando você recebe os sacramentos, você percebe a presença de Deus. Então, o reino de Deus está próximo, está no meio de nós, né? Por isso que sempre a celebração começa e termina, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós percebemos, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. Eu fiquei pensando quando eu rezava esse texto ontem, quem diria Jesus hoje ao ver a nossa realidade? Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Um povo cansado, um povo abatido, uma messe grande, poucos operários. O que diria Jesus hoje a nossa realidade do século XXI? Será que houve muita transformação? Ou será que nós ainda encontramos pessoas sem Deus, sem religião, sem amor ao próximo, sem prática de caridade, sem sacramentos? Ou será que mudou e que você pode falar, não, hoje o mundo é todo evangelizado? Será que podemos dizer isso? A sua família é evangelizada? A sua rua é evangelizada? O que Jesus diria para nós hoje? Temos consciência de que também nós somos enviados em missão? Ou quando você vem à missa, você fica só olhando, né? Assistindo o que aconteceu com os apóstolos? Você tem consciência de que naquela missão que você recebeu, de ser o padrinho de batismo, de colocar o filho no mundo, de receber o sacramento do matrimônio, de ter sido crismado, você tem consciência de que você também tem a missão de evangelizar, de mostrar para o seu filho que Deus está no meio de nós, de mostrar para ele o certo e o errado? Ou será que nós assistimos? Por isso que ainda você encontra as pessoas que falam assim, eu fui assistir a missa. Quem assiste não se compromete. Eu não posso assistir, eu tenho que participar. A palavra tem que mexer comigo, ela tem que me incomodar, para que eu então também seja missionário. Nossa Senhora, quando o anjo estava conversando com ela, ela se sentiu incomodada. Só ele fala assim, olha, a sua prima, Deus deu ela a graça de ser mãe, ela já está no 6º mês de gravidez. Ela logo pensa, a minha prima precisa de mim, está mais velha, mora lá, não tem vizinhos em volta, eu preciso te ajudar imediatamente. E nós temos essa capacidade de perceber? A nossa catequese está tranquila? Ou será que eu preciso de ser um bom catequista? O meu vizinho está frequentando a igreja, ou eu preciso de fazer um convite para ele? Aquele jovem foi catequizado, ou é preciso que eu evangelize? Nós não podemos cruzar os braços e imaginar assim, essa missão é do padre. O padre tem a missão dele, ele cumpre a dele, você tem a sua. E cada um dentro do dom que Deus te deu.
Então, ainda hoje, do meu ponto de vista, há ovelhas cansadas e abatidas. Será que Cristo pode contar conosco? Será que Cristo pode contar comigo no dia a dia? Ou será que eu sempre vou dizer, a outro faz isso, eu vou ficar no banco? E eu vou encerrar essa minha partilha com vocês, colocando que Jesus colocou para nós uma proposta, e que eu trouxe para aqui desde 2015, quando pedi que o Ananias sempre cantasse. Então nós vamos cantar, peço todo mundo para cantar junto, né? Acolhemos o apelo do Mestre, e roguemos que mande muitos operários para a sua vida, cada um na vocação que Deus tem, desde a limpeza de uma igreja, até os cargos mais elevados, mais necessários, mais transparentes, assim, melhor dizendo. Então vamos cantar, enviai, Senhor, operários para a sua messe. A comunidade já sabe, cante junto. Apresentemos nesse momento as preces da igreja, algumas lidas aqui do altar, mas Deus também quer te ouvir. A resposta será: venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Vós, Senhor, convidais a igreja a ouvir vossa voz e guardar vossa aliança. Tornai-a sempre mais atenta aos vossos apelos e fiel aos ensinamentos do vosso Filho. Nós vos pedimos: venha a nós o vosso reino, Senhor. Vós levaste vosso povo sobre asas de águia. Assisti com vossa providência o Papa, os bispos,
presbíteros e diáconos, e ajudai-nos a assumir a sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. No envio dos apóstolos, vós revelastes que sois a fonte de todo o poder, gerador de vida. Inspirai aos nossos governantes verdadeiro compromisso com as pessoas mais fragilizadas. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A messe é grande e poucos são os operários. Continuai a chamar pessoas generosas que, dotadas de muito amor por vós e por vosso povo, se dediquem ao anúncio do vosso reino. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Somos vosso povo e vosso rebanho. Acolhei nossa prece silenciosa. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Iluminados pela mesa da palavra desta noite, desse dia consagrado ao Senhor, que você possa, conforme já foi lembrado, em silêncio, se apresentar para Deus. Que tenha a alegria de apresentar o reino de Deus aos outros. O reino de Deus está próximo. Será que você já o encontrou? E se você já o encontrou, mostre também para os outros aonde ele se encontra. E nesse manual do missionário, nesse manual do cristão, será que eu estou sabendo construir essa obra de Deus? Vendo a realidade, chamando para o reino, encontrando os destinatários? Como tenho vivido a minha fé católica? Como tenho dado testemunho de cristão? Com a vida, com a oração, com o serviço? Ou sempre acho que o outro é que precisa de trabalhar, eu vou assistir? Como tenho educado meus filhos, meus afilhados, meus netos? Como tenho dado testemunho da minha fé? A messe é grande, poucos têm trabalhado. Digo para Deus que você não é preguiçoso, que você quer trabalhar para Ele. Ó Senhor Deus, atendei se for de vossa vontade os pedidos dos vossos filhos e filhas, aqueles que foram feitos por palavras, mas em especial os que agora foram pensados e que estão guardados bem no fundo dos corações. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por intermédio de seu Filho Jesus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um dos nossos testemunhos de bom cristão é a fidelidade com o dízimo, que você não paga. Você não paga o padre, você não paga a Deus, você devolve um pouco do muito que Deus te dá, que é a sua própria vida. Nesta oração, nós queremos pedir que Ele abençoe o seu dinheiro, que Ele abençoe a sua vida de participação no que é sagrado. Rezemos juntos. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos, recebemos de vós. Amém. Cantemos enquanto é feito a nossa oferta a Deus. So
Assembleia também. Eu pedi ao grupo de canto que nós colocássemos esse canto, porque ele é uma resposta ao Evangelho de hoje. Então eu vou contar com a gentileza deles, eles vão cantar de novo para a Assembleia e cantar também. Esse canto é uma verdadeira teologia, e que, para dizer assim, foi muito inspirado quando ele colocou, né? Sobre a voz de Deus chamando os três que estão no Evangelho hoje do chamado. Jesus chamou os discípulos e chama cada um de vocês, a cada um de nós. Então você que conhece esse canto do meu tempo de criança, cante junto. Quem canta, reza 2 vezes, louva o Senhor. Você estava preocupado com a sua oferta, talvez não tenha lembrado a letra. Então, às vezes a gente precisa de parar para ouvir. Vamos sentados junto com você e nós vamos cantar novamente. alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazer que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação, damos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que
pelo mistério de sua Páscoa, realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamaste das trevas para uma luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado da morte, a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio, nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito ele vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos rezar a oração de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, nós vos pedimos, santificai as eternas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte, a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai por partido o cálice da salvação e vos agradecemos por nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Miguel, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos dos membros desta comunidade paroquial, já falecidos, dizimistas atuantes, e colocamos junto o 7º dia de Clóvis Pereira da Costa. Lembramos de todos que já partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Nessa oração que agora nós fazemos, no finalzinho nós pedimos por todos que nos serviram. Então a sua missão é de servir a Deus. Se você nunca serviu, você não está sendo um bom cristão. A todos que o serviram, então
queiramos nós servir a Deus na vocação que Ele nos deu. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos um dia poder participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, São Sebastião, nosso padroeiro, Santo Antônio, os santos apóstolos hoje lembrados, todos eles na missão, todos que neste mundo vos serviram e vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados e educados no seu divino ensinamento, vamos juntos dizer, mais do que isso, viver esta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, que é a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio, a sua proteção. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado deste mundo. Senhor, não sou digno de desembarcar, mas sei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde agora e para a vida eterna. Amém.
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, com a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os forte e perseverante na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal religiosa que lançai nos corações dos jovens. Essa graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Graças, São José, vamos cantar aquele canto vocacional que nós conhecemos, Eis-me aqui, Senhor, porque o chamado já não é mais para os 12 de 2000 anos atrás, mas é para você que constituiu um casamento, que tem os seus filhos, que tem os seus netos, que tem os seus afilhados, que tem um compromisso com Deus também na evangelização. Tanto que você possa dizer sim para Ele, na vocação que Deus te deu, sendo fiel, sempre evangelizador, pegando esse manual que nos é proposto e diante das normas, das regras, fazer a obra de Deus acontecer, ver a realidade, chamar outros e ter os destinatários. Então vamos cantar junto com, pegueiros de surpresa, mas o canto todo mundo conhece, né?
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia, ela prefigura a união dos fiéis no vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer o sorteio, depois daremos os avisos pertinentes à caminhada da paróquia. Sorteada Juliana Cristina Pereira, setor 5. Segundo sorteado Alan Aparecido Alvarenga. Não tem escrito setor. Terceiro sorteado Davi Lucas Silva Alvarenga. Davi não tem para ninguém, né? Parabéns. A nossa missa do mês de julho, do dízimo, já está agendado. Gente, Nossa Senhora do Carmo. Quem não é devoto vai descobrir que dia que é, então. De Nossa Senhora do Carmo, então vai ser a missa do dízimo do mês de julho. Como está todo mundo me vendo, não precisa levantar os avisos não, que é a visão que está geral. Lembrando que quinta-feira começa lá nos Fagundes o tríduo em preparação para a festa do seu padroeiro. Então nós teremos o tríduo. Na sexta-feira é a comunidade local, é a sede, é a matriz. Na quinta é guarida, sexta a sede e sábado a Lisa, que vai estar responsável. Assim sendo, no próximo domingo, nós teremos somente o horário de missa de manhã, às 9 horas com as crianças, porque nós vamos fazer o encerramento da festa lá, às 17 horas, 5 horas da tarde. Então lembrando, no domingo, se você quer rezar no domingo, você tem a opção, ou 9 da manhã com as crianças aqui, ou valorizando a comunidade, estando presente com eles, 5 horas em procissão lá nos Fagundes. Mas também no sábado nós teremos a Santa Missa aqui. Então você tem, não é por isso que você vai deixar de rezar. Você tem missa na você tem missa na quinta-feira na Igreja do Rosário e você tem missa também no sábado aqui às 18 horas e no domingo com as crianças às 9 da manhã. Então, os momentos de celebração que teremos. Mas o convite que eu faço, eu repito, é que valorize a comunidade. Paróquia é rede de comunidade. Nós não somos mais importantes do que eles. Então, se você tem condições de prestigiar, rezar com eles, você deve fazê-lo. Sobretudo você que tem raízes lá, que vem de lá, que tem parentes lá. Vai dar um apoio, vai dar presença, deixa os trocadinhos lá para eles, que eles também estão precisando, entendeu? É isso, e de Deus nós queremos a bênção final. Então lembrando, tem missa da Igreja do Rosário na quinta. Que o Senhor esteja convosco. Que abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja de vossa força e de paz. Uma boa semana para todos. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.